Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas apresenta Papo Saudável. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Papo Saudável. Esse que também é um podcast que está lá no YouTube, além das 6 rádios onde ele é divulgado. Eu tenho uma notícia fantástica para vocês. Hoje é o episódio de número 105. Faz exatamente 2 anos que nós começamos esse programa. E eu fico muito feliz, muito honrado, porque é algo que se tornou duradouro e que caiu no gosto das pessoas. As pessoas têm elogiado, têm gostado muito desse tempo em que todas as semanas nós conversamos sobre uma coisa saudável, por isso esse nome Papo Saudável. Nós já falamos muito com médicos, fisioterapeutas, psicólogos, fonoaudiólogos, dentistas, por que não, não é? E ainda assim, também falando um pouco sobre detalhes, sobre alimentação, sobre como ser mais feliz, como encontrar certos aspectos. A proposta é que sempre tenhamos um papo saudável. E como isso é muito útil para nós, por que não um pouco de conhecimento para que a gente saiba exatamente o que está fazendo? Hoje é o primeiro dia do ano. E esse primeiro dia do ano, ele é repleto de muitas coisas. Alguns estão de uma ressaca terrível, outros estão fazendo planos, outros estão tristes porque não conseguiram cumprir os planos do ano passado. E eu queria falar um pouco para vocês sobre essa transição de um ano para outro. Esse tal do ano novo que a gente sempre ouve falar. Essa celebração acontece no dia 1º de janeiro normalmente, e é marcado por várias tradições. Não é só a nossa tradição ocidental que fala sobre isso, mas ela é baseada no calendário gregoriano e que foi adotado pela Igreja Católica lá pelo final do século XVI. Olha que coisa interessante. É muito interessante saber porque ela tem muitas tradições que não tem nada a ver, por exemplo, com o catolicismo. Quantas tradições como usar roupas brancas, pular 7 ondas na virada do ano, os próprios fogos de artifícios, né? Tantas coisas que foram introduzidas nessa festividade e que são bem distantes do cristianismo que gerou essas festividades. São vários os calendários e o ano novo, ele tem o ano novo chinês, o ano novo judaico, e cada um deles comemora um ano novo de uma forma diferente. Os calendários eles muitas vezes são diferentes, né? E eu não sei se vocês sabem, mas essa comemoração ela foi a partir de um decreto do líder romano Júlio César, que fixou o 1º de janeiro como o dia do ano novo, em 46 a.C. Os romanos, eles dedicavam esse dia a Jano, daí o nome janeiro. Janeiro vem de Jano, que era o deus dos portões, né? Muitas vezes ninguém sabe exatamente por que esse nome janeiro. E esse Jano, ele tinha uma característica interessante, ele tinha 2 faces. Ele era bifronte, ou seja, um homem de 2 caras. Ele visualizava então, uma era voltada para frente, visualizando o futuro, e a outra visualizando o passado. Lógico que era um ser mitológico, esse não existia, Jano, deus dos portões. Então ele olhava para frente, olhava para trás. A história, né, a disciplina que é estudada e muitas vezes se forma, tem cursos inclusive disso, ela fala que há uma importância muito grande na história, que é que a gente estude o passado, para que a gente veja o que está acontecendo no presente e a gente possa melhorar o futuro. Tipo, se eu cometi erros no passado, para que eu possa aprender e não repeti-los, para que o meu futuro possa ser melhor. E isso é uma característica muito interessante. Então quem está começando hoje já pode começar a colocar em prática esse tipo de situação. É claro que também tem um outro detalhe histórico que vocês precisam saber, que foi assim, em 1564, depois da adoção do calendário gregoriano, o rei Carlos IX da França determinou que o ano novo seria comemorado no dia 1º de janeiro. Os franceses, eles comemoravam antes, era no dia 1º de abril. Entre 25 de março e 1º de abril. E olha que coisa interessante, isso vai ser bem legal vocês saberem disso. E alguns não aceitaram isso, porque o imperador simplesmente chegou e disse, pessoal, não vai ser mais comemorado dia 1º de abril não, nem 25 de março a 1º de abril, vai ser comemorado dia 1º de janeiro, dia de Jano, o deus dos portões. Pois bem, o bifronte, 2 caras, né? Muito bem.
Só que alguns começaram a gozar, a brincar com isso. Então era muito comum eles fazerem presentes que não eram verdadeiros. Por exemplo, faziam uma embalagem bonita e presenteavam a outra pessoa como se fosse comemorando o Ano Novo, e aquele presente era um presente, nas palavras de hoje, um presente fake, um presente mentiroso. Daí porque o dia 1º de abril foi institucionalizado como sendo o dia da mentira. E esse dia da mentira por isso, porque os presentes eram mentirosos, e eram mentirosos porque não se comemorava mais naquele dia, mas alguns ainda faziam questão de fazer essa brincadeira. Isso é muito interessante, porque faz você pensar qual é o dia de verdade. Você já imaginou que às 12 horas do dia 31 de dezembro começa-se a se comemorar o primeiro dia do ano de 2025, no caso, em algum lugar do planeta, do outro lado do planeta, e a gente só chega a 12 horas atrás, né? Então, não necessariamente é algo fixo naquele momento, naquela hora, naquele minuto, naquele segundo, né? E falando ainda sobre superstições, nosso povo é um povo que misturou muitas religiões. A coisa se chamou de sincretismo religioso. Todos sabem, por exemplo, dos orixás do candomblé. Os negros, eles não podiam adorar seus próprios deuses, e os senhores de engenho obrigavam-nos a adorar os deuses católicos. Então eles colocavam por trás de cada ídolo católico um ídolo dos orixás dele. Cada um passou a se tornar meio como que, tipo Maria, Iemanjá e por aí vai. E aí tem umas tradições que sempre foi feito e ninguém sabe exatamente por quê. Por exemplo, a história de entrar no mar à meia-noite é, na verdade, uma homenagem a Iemanjá, a deusa do mar. E essa de pular 7 ondas é porque o 7 é um número que tem um significado espiritual muito forte na Umbanda. E está relacionado também a Iemanjá. Então, quando você está lá no mar pulando 7 ondinhas, aquilo não é uma brincadeira de criança. É uma manifestação de uma crença da Umbanda. E isso, bom, para aqueles que são umbandistas é fantástico, é maravilhoso. Para os que não são, para que são muitas vezes cristãos, aquilo não bate muito com a história, né? Bom, mas isso cada um vai entender como bem quiser. Eu só estou explicando aqui o significado de cada uma dessas situações. Inclusive, a turma da Umbanda ou do Candomblé costuma, quando está pulando, cada onda se faz um pedido, normalmente de aspectos diferentes. Também vem daí essa questão do vestir branco. Era muito comum, principalmente na década de 70, lá no Rio de Janeiro, as mães de santo, os pais de santo, eles vestiam branco para fazer as homenagens a Iemanjá. E aí as pessoas passavam e via todo mundo de branco e achavam aquilo muito legal. E aí se tornou meio como que uma cor oficial do Ano Novo, do Réveillon. E esse branco, na verdade, é uma homenagem a Iemanjá. É algo que também está relacionado a Umbanda e Candomblé. Além de pular ondas, algumas pessoas costumam oferecer presentes, como rosas brancas, champanhe, ou acender velas brancas ou azuis. E isso tudo vem dessa cultura afro-brasileira, porque o Brasil é uma grande mistura de credos e de tradições e de superstições, muitas vezes, não é? Se você usar preto no Ano Novo, dá azar, tá certo? Não tem nada a ver, ninguém falou sobre essa história de preto, ao contrário. Como o preto e o branco também não fazem parte da cartela de cores estudada pela cromoterapia. Cromoterapia é aquela ciência que estuda as cores, que diz, tal cor, por exemplo, é muito usada até por restaurantes. O McDonald's usa vermelho e amarelo, porque essas duas cores juntas dão fome, né? Você que está querendo montar uma lanchonete, por exemplo, pode ser usar vermelho com amarelo. O branco e o preto não faz parte dessa paleta. Então, o preto, muitas vezes, ele pode significar, na verdade, que você está introspectivo, que você não está necessariamente com cabeça para participar de tantas
de tantas festividades e que muitas vezes não são tão verdadeiras, convenhamos, não é? Então, usar preto no ano novo não tem, na realidade, mistério nenhum. Se você usou uma camisa preta, uma calça preta ou os dois, fique tranquilo que isso não vai gerar nenhum azar no ano novo. Tem uma tradição também que é de pular cadeiras. Essa história de pular cadeiras é mais uma superstição que veio de outros lugares, que veio da Dinamarca, né? E o objetivo era afastar espíritos ruins e trazer boa sorte. Quem acredita que pular cadeira vai fazer isso, faça. Eu, pessoalmente, não pularia cadeira com esse princípio. A tradição de soprar velas de aniversário ou também no Ano Novo tem origem na Grécia, quando os gregos celebravam o aniversário de Ártemis, com bolos redondos adornados com velas acesas. E a gente muitas vezes nem sabe por que isso aconteceu. E também é muito interessante porque os árabes eles trouxeram para essa salada, essa miscelânea de superstições e de ações, eles trouxeram as nozes, avelãs, castanhas, tâmaras, entre outros. Lembrando que na nossa região, aqui no Nordeste, a gente tem muito pouco disso. Nós não temos nozes, avelãs, por exemplo. Se você quiser fazer uma ceia de final de ano, algo parecido, e quiser usar isso, você vai ter que importar, né? Não são coisas normais da nossa região. Os fogos de artifício foram parte das comemorações religiosas na China. Eles afugentavam, segundo eles, com os fogos de artifício, os demônios do ar, né? Então, as comemorações do Ano Novo, elas têm um cunho religioso muito forte. Os fogos de artifício seriam para afugentar os demônios do ar, né? Segundo como os chineses idealizaram, e como também a questão do mar, né, ligado a Iemanjá e os seres que lá habitam. O vinho espumante, ele vem da sociedade romana, mas mais se tornou um artigo de luxo também por lá. E esse espumante da região de Champagne, na França, passou a ser estourado em casos de grande celebração, e por isso se faz isso até hoje também. É normal que no final do ano, pessoal, a gente sinta um grupo de sensações que podem gerar ansiedade, melancolia, tristeza, angústia, solidão, saudade, frustração, entre outros. E isso é interessante porque tem até um termo que muita gente usa. Os psicólogos costumam usar o termo dezembrite. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Mas é a sensação da tristeza gerada por esse período de final do ano, que normalmente é a sensação de encerramento de um ciclo. Você terminou um ciclo, 2024 foi embora, aí tem aquela musiquinha, adeus ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize no ano que vai nascer. Bom, seja como for, quando você olha para trás do ano velho, como digamos assim, que passou, e que você vai olhar o que é que você idealizou para fazer naquele ano, na grande maioria das vezes você não conseguiu fazer nem a metade do que desejava, e isso gera tristeza. O CVV, que é aquele órgão que recebe telefonemas de pessoas que estão muito mal, diz que nesse período do ano novo aumenta em 15% o número de ligações de pessoas que estavam pensando em se suicidar por causa desses aspectos. Então, minha sugestão para vocês hoje é uma quarta-feira, é só uma quarta-feira a mais entre tantas outras. Existem 52 quartas-feiras. Você pode estabelecer metas para cumprir esse ano? Pode, mas não faça isso como se fosse para o ano todo. Cumpra metas passo a passo, como os americanos chamam, step by step, para que você não tenha que fazer uma necessidade de um balanço de um ano e que muitas vezes esse balanço seja negativo, seja ruim. As metas que não foram alcançadas ou a preparação para o novo ciclo que não se preparou adequadamente. Eu queria entrar no ano novo com o corpo que eu gostaria, e muitas vezes não é exatamente o que você pensou. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Muitas vezes a gente se preocupa demais com o que os outros pensam. E a gente se preocupa, por exemplo, em vestir um vestido ou uma roupa branca
no ano novo, porque as pessoas elas vão achar ruim se você não vestir branco. Não faça isso. Vista ou se vista ou faça as coisas que você tem que fazer por você. Se sinta feliz com o que você fizer. Você não precisa se adequar às expectativas das pessoas. As pessoas que gostam de você, tem uma frase que eu acho fantástica, que diz assim, de origem desconhecida, diz, se o seu inimigo, se você fez alguma coisa que seu inimigo não gosta, não se preocupe, ele não vai gostar mesmo que você faça algo de bom, não é? E se o seu amigo é um amigo de verdade, ele vai gostar do que você fez, mesmo muitas vezes não sendo tão bom assim. Então se cerque de pessoas que sejam seus verdadeiros amigos e sua família. A sensação de estar mais velho muitas vezes faz as pessoas ficarem mais deprimidas e elas começam a fazer uma conta. E uma conta é mais ou menos assim, olha, uma pessoa vive em média tantos anos, eu já vivi tanto, epa, será que eu já passei da metade, eu cheguei em um terço? Lógico, isso é mais comum em pessoas de meia idade. Um jovem de 20 anos nunca vai ficar pensando nisso, porque como disse uma pessoa que eu conheci uma vez, um jovem de 20 anos ele pensa que é imortal, né? Por isso que tantos adolescentes saem empinando pneu de moto e fazendo tantas loucuras, muitas vezes porque ele acredita que a morte nunca vai chegar para ele. E infelizmente chega. E essa dezembrite, essa tristeza, a gente precisa aprender a lidar com ela. E isso é possível. Essa dezembrite, ela permanece, ela acompanha o início de janeiro. Porque você começa a ter uma necessidade de fazer certas coisas que você não fez no ano passado. Então não se cobre tanto assim. Comece a elaborar certas rupturas de vínculos, certos vínculos que você tinha, certos relacionamentos que não eram tão agradáveis, certas coisas que ficaram para trás ou mesmo de pessoas que faleceram. Comece a não pensar naquelas pessoas. Lógico, elas sempre têm um momento muito interessante no nosso coração. Agora, dia 1º de janeiro de 2025, está fazendo 1 ano e meio aproximadamente que minha mãe faleceu. E ela me faz muita falta, mas eu não sinto a necessidade de ter que pensar nela 24 horas por dia, senão isso vai beirar uma depressão, né? Isso não deve acontecer. A gente deve lembrar dos momentos bons de certas coisas que essas pessoas faziam para nós e que nós fazíamos com ela e com elas, e isso vai gerar sentimentos bons e não coisas ruins. Precisamos reconhecer a existência de sentimentos pelas pessoas ao nosso redor e pôr em palavras os sentimentos. Não adianta só você sentir que você gosta de alguém e não dizer para ela. Precisa dizer, está na hora de falar isso. Dar novos significados aos sentimentos é uma coisa muito interessante. E os objetivos eles têm que ser traçados de uma forma mais simples, de preferências que sejam semanais, mensais, para que você não tenha que esquecê-los ao longo do caminho. E evite comparar os seus resultados com de outras pessoas. No ano passado eu comecei assim e meu amigo que começou igual a mim está muito melhor que eu. Não pense assim. Teu amigo teve outras facilidades, você talvez tenha tido dificuldades. Mas está na hora de você ser resiliente e tomar a sua espada e ir para a guerra. Refletir sobre as conquistas e exercitar a gratidão. Você já se lembrou de agradecer hoje, agradecer ao Criador, agradecer a Deus por mais um ano, de agradecer por estar rodeado de pessoas que te amam e que você ama, e mais, poder estar próximo dessas pessoas, manter um núcleo verdadeiro e poder dizer para essas pessoas. Então, se você está consciente disso, hoje, dia 1º de janeiro, é a hora de você começar a dizer para as pessoas, você sabia que você é uma pessoa muito amada, e que eu gosto muito de você, e que você é importante para mim, e que eu espero que ao longo desse ano nós possamos trocar mais informações de felicidade e amor. Diga isso para as pessoas que estão próximas a você. Pessoal, terminamos mais um Papo Saudável. Eu gostaria de agradecer a vocês por 2 anos me aturando aqui, né? Muito obrigado, fiquem com Deus, até a próxima semana.
Quando você pensa em ir ao dentista, lembra de agulhas, de anestesia, daquele motorzinho? Esqueça tudo isso, porque a Dental Clínica do Dr. Giovanni trouxe para a Sul a revolução da odontologia mundial. Laser Light Touch. Remoção de cáries, restaurações, cirurgia do sorriso gengival e diversos outros procedimentos sem anestesia, sem bisturi, sem motorzinho e sem dor. Além disso, com o revolucionário Laser Light Touch, é possível realizar tratamento anti-ronco e dessensibilização dos dentes. Venha nos visitar e descubra os benefícios do Laser Light Touch exclusivamente na Dental Clínica do Dr. Giovanni Dantas. 99981-6640. Meus amigos, hoje eu gostaria de fazer um testemunhal em relação aos nossos dois patrocinadores e que eu tive o privilégio de começá-los, a Dental Clínica e o Super Entrega. A Dental Clínica é uma clínica que eu idealizei. Eu sou dentista de formação, sou formado há 34 anos, e eu idealizei uma clínica que fosse simplesmente maravilhosa, que fosse completa e que não fosse fake. Hoje em dia a gente tem muito isso, né? Se faz 1001 propagandas, muitas vezes falsas, de coisas que não se faz ou que se faz de uma forma muito precária. A Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas é extremamente completa. Nós temos hoje desde o nosso próprio tomógrafo para fazer as imagens e poder fazer implantes, e até na busca, você sabe que os americanos muitas vezes pedem para que se faça tomografia para procurar muitas vezes cânceres, cistos, granulomas, coisas que a gente consegue ver com muita qualidade com uma tomografia. E nós temos um tomógrafo alemão de última geração. Além disso, nós temos o maior centro de fresagem do Brasil. Fresagem é quando uma máquina ela pega um bloco de porcelana, ela fresa, ela esculpe e ela faz essas facetas como as minhas. Eu fiz 30 facetas na minha boca, meus dentes eram muito curtinhos e eles não apareciam. E aí eu fui melhorar o meu aspecto, meu sorriso e o meu visual. Então, além de tudo isso, a gente tem tudo mais que você possa imaginar, inclusive um laser de alta potência que a gente consegue fazer a remoção de cárie, a remoção de gengiva muitas vezes e até de osso sem anestesia em 80% dos casos. Então a clínica é extremamente completa, é uma clínica maravilhosa e que está disponível para você de uma forma completamente sem compromisso. Você pode chegar até nós, faz o teu orçamento, eu mesmo vou analisar a tua boca e vou poder ver o que é que eu indicaria para ti. E você não precisa necessariamente fazer nenhum acerto por isso. Isso é simplesmente uma análise inicial. E aí, caso você queira tratar conosco, será uma honra tê-lo aqui na Dental Clínica, tá bom? Eu agradeço muito e espero ver vocês lá. E caso vocês queiram entrar em contato conosco para tirar alguma dúvida, o telefone é o 99981-6640. Meus amigos, hoje eu quero falar um pouco sobre o nosso patrocinador, um dos nossos patrocinadores, que é o Super Entrega. O Super Entrega que tem mudado a vida de muita gente na nossa cidade. Super Entrega é um supermercado delivery. O que é isso? Você precisa para a sua feira, o supermercado tem. E imagina você no conforto do seu lar, poder ligar, poder entrar no computador, ou se for o caso no celular, no aplicativo, como você quiser, no próprio Instagram, e você pedir e chegar na sua casa em normalmente 15 minutos no máximo. Não demora isso daí. Na maioria das vezes tem se conseguido chegar até antes do que 15 minutos. E você pode comprar desde as coisas que você normalmente compraria, como por exemplo feijão, arroz, macarrão, bolachas, né, suco, bebidas de uma maneira geral. Nós temos lá 3 grandes freezers, ou seja, câmaras frias, com chocolates climatizados, vinhos climatizados. Imagina que situação interessante. Tudo na temperatura ideal e tudo isso de uma forma muito fácil. O telefone de lá é facílimo. Entre em contato com esse telefone, você vai ver uma equipe extremamente solícita, extremamente educada e que vai poder fazer tudo o que você precisa para ter um conforto na sua compra. A sua experiência de compra vai ser simplesmente maravilhosa, eu garanto a vocês, porque minha vida já mudou com isso. O telefone que vai aparecer aqui embaixo é o 99696-2122. Olha como é fácil. 9696-2122. Vou repetir, 9696-2122. Com esse telefone, você vai ter acesso a pessoas extremamente simpáticas que vão lhe ajudar a fazer a compra que você desejar, inclusive a compra do mês, se você quiser. Além de salgados maravilhosos, sorvetes,
tudo o que você precisa. E inclusive tem uma área também, uma parte do aplicativo de cuidados com a piscina. Então, se vocês têm piscina em casa, vocês vão poder comprar cloro, pastilhas e outras coisas mais, além de todos os produtos que eu já citei antes, tá bom? Experimenta o Super Entrega, você não vai se arrepender, você vai adorar o Super Entrega. Um forte abraço! Acabamos de apresentar Papo Saudável. Próxima semana, neste mesmo dia e horário,